Algunas cosas que no me creía capaz, nunca di tanta importância quando hablaban los demás, me entregué a vivir. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Essa é a primeira capinha anti-assalto. E testaram ela num lugar que tem um roubo a cada 6 minutos. Ele ficou parado com o celular na mão pra ver se alguém ia tentar roubar. A capinha é cheia de espinhos. E qualquer pessoa que tentar pegar vai se machucar feio. E por isso ela impede que as pessoas catem o seu celular enquanto você usa ele na rua. E realmente, depois dos 5 minutos, ninguém se atreveu a pegar o celular. Você usaria? Esse cara pintou sua casa inteira com canetinha. Ele começou o projeto em 2020 e usou 900 litros de tinta branca pra transformar as paredes em telas. E esse processo demorou 6 meses. O projeto começou no quarto e cada cômodo tem um tema. A cozinha, por exemplo, é cheia de desenhos de comida. Ele teve essa ideia quando pintou o quarto dele na casa dos pais. E teve o sonho de ter uma casa inteirinha assim. No total, ele usou 2.296 canetinhas pretas. E depois de 2 anos pintando, o resultado foi uma casa inteira desenhada. E além da casa, ele já fez um carro, cabine telefônica, um ônibus, uma roupa de astronauta e tudo mais que você possa imaginar. Você moraria numa casa assim? Essa cidade
cidade tem o maior nome do mundo. Ela chama Tamata. E apesar de o nome de 85 letras ser bem bizarro, o significado é ainda mais interessante. A tradução é: o pico onde o homem dos joelhos grandes, o alpinista, aquele que engoliu a terra e viajou por ela, tocou sua flauta pra sua amada. Mas todo mundo chama ela de Taumata. Essa é a cidade mais fria do mundo. E esse é um menino de 11 anos se arrumando pra ir pra escola lá. Esse é um dia mais quente e tá fazendo menos 47 graus. Ele coloca várias camadas de roupa extremamente grossas e botas feitas pra neve, pra que ele consiga andar até o ponto de ônibus, porque mora a 40 minutos da escola. Ele precisa caminhar só 200 metros, porque por causa do frio tem bastante ônibus no lugar. Só que ele só pode esperar o ônibus por alguns minutos. E se ele tiver muito atrasado, vai ter que voltar pra casa e faltar da aula, porque senão ele vai congelar. E nesse dia, o ônibus que tem aquecimento chegou na hora. Ele chega na escola e tem aula das 8 da manhã até a 1 da tarde. 6 dias por semana. Mas quando a temperatura chega a menos 50 ou menos, as escolas fecham e ninguém tem aula, porque senão as pessoas congelam e morrem. A comida dos filmes é falsa. Aquele prato apetitoso é, na verdade, um pedação de borracha. Os hambúrgueres, que parecem super suculentos, são de plástico. Apesar de serem super realistas e parecerem comestíveis, até as bebidas são falsas. O copo parece estar cheio de líquido, mas também é plástico. O gelo também, porque senão derreteria. O pão até tem textura de pão, super fofo, mas não é comestível. Isso acontece porque é muito difícil ter que regravar as mesmas cenas várias vezes e ter que refazer o prato idêntico. E quando a comida é real, eles têm que cuspir pra regravar. A comida dos filmes é falsa. Aquele prato apetitoso é, na verdade, um pedação de borracha. Os hambúrgueres, que parecem super suculentos, são de plástico. Apesar de serem super realistas e parecerem comestíveis, até as bebidas são falsas. O copo parece estar cheio de líquido, mas também é plástico. O gelo também, porque senão derreteria. O pão até tem textura de pão, super fofo, mas não é comestível. Isso acontece porque é muito difícil ter que regravar as mesmas cenas várias vezes e ter que refazer o prato idêntico. E quando a comida é real, eles têm que cuspir pra regravar. A Disney foi longe demais. Em Ratatouille parece uma lata de caviar. E o nome da marca desse caviar? Nemo. Caviar é ovo de peixe. O filme A Princesa e o Sapo fez várias crianças beijarem sapos na vida real, achando que eles virariam príncipes. E várias delas tiveram que ir pro hospital porque eles eram venenosos. Em Procurando Nemo, na cena do dentista, o Nemo tem a ideia de escapar pelo ralo. E isso fez várias crianças jogarem os seus peixes pelo esgoto pra poder salvar eles. Em Viva, a Vida é uma Festa, tem uma cena em que um personagem entrega algo suspeito pra outro. E ele parece muito o Pablo Escobar, suspeito. Em Detona Ralph, tem uma cena em que aparecem vários anúncios, iguais aos que aparecem na internet. E um deles fala: esposas lindas querem te conhecer. Disney? A Disney foi longe demais. Em Ratatouille parece uma lata de caviar. E o nome da marca desse caviar? Nemo. Caviar é ovo de peixe. O filme A Princesa e o Sapo fez várias crianças beijarem sapos na vida real, achando que eles virariam príncipes. E várias delas tiveram que ir pro hospital porque eles eram venenosos. Em Procurando Nemo, na cena do dentista, o Nemo tem a ideia de escapar pelo ralo. E isso fez várias crianças jogarem os seus peixes pelo esgoto pra poder salvar eles. Em Viva, a Vida é uma Festa, tem uma cena em que um personagem entrega algo suspeito pra outro. E ele parece muito o Pablo Escobar, suspeito. Em Detona Ralph, tem uma cena em que aparecem vários anúncios, iguais aos que aparecem na internet. E um deles fala: esposas lindas querem te conhecer. Disney? Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Esse cara recebeu uma encomenda encomenda bizarra em casa. Mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa. Mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra
começar, chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Qual a cor da minha pele agora? Você provavelmente disse vermelho. Mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24. Mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Qual a cor da minha pele agora? Você provavelmente disse vermelho. Mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24. Mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho.